Olá, pessoal. O assunto da aula de hoje é o chamado controle biológico. O que vem a ser controle biológico? O controle biológico é uma técnica utilizada para combater organismos nocivos com outros seres vivos. Esse controle biológico é muito utilizado para controlar o crescimento de pragas agrícolas e controlar também o crescimento de insetos transmissores de doenças. Dessa maneira, devem ser introduzidos no ambiente parasitas do organismo que se quer combater, ou predadores do organismo que se deseja combater, ou ainda competidores desses organismos, e algumas vezes utilizando até micro-organismos, como vírus, como bactérias e como fungos, que poderiam atuar no combate a esses organismos nocivos. Observem na tela seguinte essa descrição do controle biológico que eu acabei de fazer para vocês. Observem. O controle biológico é uma técnica utilizada para combater espécies nocivas com outros seres vivos. O controle biológico é utilizado para controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças, a partir do uso de seus inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, predadores e micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias. Basicamente a mesma descrição que fiz a vocês há pouco. Observe essa imagem de uma folha com diversos ovos de insetos que foram postos, que foram depositados nesta folha. Essa imagem retrata de forma muito clara o controle biológico, em que esse outro inseto presente na imagem, chamado de tesourinha, é capaz de comer os ovos de outras espécies de insetos. Esse inseto tesourinha é um predador de ovos de outros insetos, como formigas, como mariposas, como borboletas, de modo que nós temos de forma clara e objetiva a representação do controle biológico nessa imagem através da relação de predatismo, em que o inseto tesourinha utiliza esses ovos de outros insetos como alimento. E dessa maneira vocês conseguem perceber que esse inseto acaba atuando no controle de pragas agrícolas. Observe, que de cada ovo desse que eclode, nasce um novo inseto. Dessa forma conseguimos perceber que o controle da praga agrícola que se desenvolveria nessa folha a partir da eclosão dos ovos, esse controle é feito através desse recurso. Observe algumas informações importantes a respeito do controle biológico. Trata-se de um método de controle racional e sadio, que tem como objetivo final utilizar esses inimigos naturais, atenção agora, que não deixam resíduos nos alimentos e são inofensivos ao meio ambiente e à saúde da população. Então, quando a gente afirma que esses inimigos naturais são inofensivos ao meio ambiente e à saúde da população, isso ocorre porque a substituição de inseticidas, de produtos tóxicos que são introduzidos no ambiente para combater pragas agrícolas, a substituição desses produtos tóxicos pelo controle biológico é de grande importância para o meio ambiente. Por quê? Porque o produto tóxico é transferido nas cadeias alimentares, provocando o que nós chamamos de magnificação trófica. E dessa maneira, essa magnificação trófica acaba prejudicando principalmente os elos finais das cadeias alimentares, como já estudamos. O maior acúmulo de produtos tóxicos ocorre exatamente nos últimos elos das cadeias alimentares. E dessa maneira, o controle biológico é muito mais racional, é muito mais sadio à medida que não causa esse grande desequilíbrio. Além disso, produtos
tóxicos colocados no ambiente, como inseticidas, como defensivos agrícolas, infiltram no solo e atingem o lençol freático e, dessa maneira, contaminam a água. O controle biológico também elimina a possibilidade disso acontecer. Além disso, o controle biológico de pragas é uma técnica que promove o equilíbrio entre as pragas e seus inimigos naturais, o que reduz ou até mesmo suprime o uso de defensivos agrícolas nas lavouras, sendo uma das alternativas na busca por uma agricultura sustentável. Basicamente, o mesmo que disse antes. Se você pode reduzir ou às vezes até suprimir, eliminar o uso de defensivos agrícolas, você não agride o meio ambiente. E, finalmente, o controle biológico apresenta grande importância na redução da poluição ambiental e na preservação dos recursos naturais. Foi exatamente o que eu disse. A partir do momento que, ao invés de se utilizar o controle biológico, se utiliza inseticida, a poluição do solo naturalmente irá acontecer. Tá? A infiltração desse produto tóxico no lençol freático acaba contaminando a água e, dessa maneira, a utilização do controle biológico reduz a poluição do ambiente e atua também na preservação dos recursos naturais. Como bom exemplo, eu tenho mais uma vez o caso da água, que obviamente não será contaminada a partir de infiltração de produtos tóxicos que poderiam atingir o lençol freático. Pessoal, como vimos, o controle biológico pode ser utilizado no controle da multiplicação do desenvolvimento de insetos transmissores de doenças. Encontrei esse momento, para que pudéssemos fazer uma revisão desses principais insetos transmissores de doenças ao homem. Então vamos a este estudo. O primeiro inseto importante transmissor de doença ao homem é o barbeiro pertencente ao gênero Triatoma, que é um barbeiro que se alimenta do sangue de outros animais. Daí a denominação barbeiro hematófago, atribuída a esse inseto. Esse barbeiro triatoma, esse barbeiro hematófago, transmite ao homem a doença de Chagas. Doença essa que é causada por um protozoário conhecido como Trypanosoma cruzi. Muito cuidado para não confundir aqui causar com transmitir. Quem causa a doença de Chagas é o protozoário Trypanosoma cruzi. Quem transmite a doença de Chagas ao homem é o barbeiro triatoma, é o barbeiro hematófago. Essa doença é transmitida ao homem de 3 formas principais. A primeira é através das fezes do barbeiro hematófago contaminado e não através da picada do barbeiro. Muito cuidado com isso. O Trypanosoma cruzi não é eliminado na saliva do inseto transmissor. O Trypanosoma cruzi não é eliminado na saliva do barbeiro triatoma, e sim nas suas fezes. Quando esse barbeiro hematófago, esse barbeiro triatoma pica o homem, automaticamente ele defeca. E nas fezes desse barbeiro é que nós teremos as formas infectantes do Trypanosoma cruzi, caso esse barbeiro esteja contaminado. Então, insisto com vocês, a primeira forma de transmissão da doença de Chagas ao homem é através das fezes do barbeiro hematófago contaminado. A segunda forma é através da transfusão de sangue, uma vez que o Trypanosoma cruzi tem uma fase da sua vida em que ele vive na corrente sanguínea, e através da corrente sanguínea ele chega até o tecido muscular, que é o principal tipo de tecido parasitado por esse protozoário. Na verdade, o Trypanosoma cruzi ele se multiplica ativamente no miocárdio, que é o músculo cardíaco, e se multiplica ativamente também nos tecidos musculares, de uma maneira geral. Dessa maneira, reforço a possibilidade de transmissão através de transfusão, e a terceira forma, através de alimentos contaminados, onde eu devo dar ênfase aqui, principalmente ao açaí contaminado,
ao caldo de cana contaminado. Nós temos vários relatos, vários documentos que foram publicados indicando a contaminação a partir desse tipo de alimento, de modo que esses alimentos in natura, o açaí contaminado, o caldo de cana contaminado in natura, oferecem risco de contaminação. Nesse aspecto, esses alimentos industrializados são mais seguros, uma vez que ao passarem por um processo de pasteurização, mesmo que o alimento esteja contaminado, o protozoário acabaria sendo destruído pelas altas temperaturas. Um segundo inseto transmissor de doença é o mosquito Lutzomia, também conhecido como mosquito palha ou flebótomo, que é um mosquito que transmite ao homem duas doenças. A primeira é a leishmaniose tegumentar, também conhecida como úlcera de Bauru, ou ainda leishmaniose tegumentar americana, que é uma doença que provoca úlceras, feridas na pele e nas mucosas. O mosquito Lutzomia transmite essa doença ao homem e transmite também um outro tipo de leishmaniose, que é a leishmaniose visceral, que eu mostrarei para vocês na próxima tela. Essa leishmaniose tegumentar é causada por um protozoário conhecido como Leishmania brasiliensis. Protozoário esse que é transmitido ao homem pela picada, agora sim, pela picada da fêmea do mosquito Lutzomia contaminado. Ou seja, a forma infectante da Leishmania brasiliensis é transmitida ao homem através da saliva desse mosquito Lutzomia contaminado. Os primeiros casos dessa doença foram descobertos em uma cidade do interior do estado de São Paulo, que é a cidade de Bauru, o que justifica o termo úlcera de Bauru, que também é atribuído a essa doença. Úlcera devido à presença de feridas, de lesões na pele e nas mucosas, tá? E de Bauru, pelo fato dos primeiros casos terem sido descobertos e estudados nessa cidade de Bauru, cidade essa do interior do estado de São Paulo. Pessoal, como disse há pouco, o mosquito Lutzomia, ou mosquito palha ou flebótomo, é um mosquito transmissor de duas doenças. A leishmaniose tegumentar, falada na tela anterior, e a leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, mostrada para vocês nesta tela. Na verdade, quem causa a leishmaniose visceral é um protozoário conhecido como Leishmania chagas, que, como acabei de dizer, é transmitido ao homem através da picada da fêmea desse mosquito Lutzomia contaminado. Enquanto a leishmaniose visceral provoca lesões no fígado, no baço e na medula óssea, lesões nas vísceras de uma maneira geral, a leishmaniose tegumentar provoca feridas na pele e nas mucosas. Um outro mosquito que pode ser combatido através do controle biológico é o mosquito anófeles, ou mosquito prego, que é o mosquito transmissor da malária, também conhecida como maleita ou impaludismo. Essa doença é causada por 3 protozoários pertencentes ao gênero Plasmodium. São eles o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae. Todos os 3 transmitidos ao homem através da picada da fêmea desse mosquito anófeles contaminado. A malária se caracteriza pela presença de febre alta em períodos regulares, febre essa que se repete com uma periodicidade própria de 3 dias ou de 4 dias. A febre que se repete a cada 3 dias é conhecida como febre terçã, e a febre que se repete a cada 4 dias é conhecida como febre quartã, sendo que essa febre alta, que se repete em períodos regulares, é uma característica extremamente marcante da malária, aliada a processos anêmicos, devido à forte destruição de hemácias realizada por essas espécies de protozoário.
Então percebam, gente, essas 4 primeiras doenças que eu mencionei para vocês, que foram Chagas, leishmaniose tegumentar, leishmaniose visceral e malária, são doenças causadas por protozoário e transmitidas por insetos que podem ser combatidos através do controle biológico, impactando negativamente muito menos, né, de forma quase que nula, o ambiente, exatamente por ser um recurso muito mais saudável, muito mais viável para se manter o equilíbrio ambiental. Observe um novo mosquito, que é o mosquito Culex, que é o mosquito transmissor da doença chamada filariose ou elefantíase. Essa doença é causada por um nemateuminto conhecido como Wuchereria bancroft. E essa Wuchereria bancroft é um nemateuminto transmitido ao homem através da picada da fêmea desse mosquito Culex contaminado. Uma característica marcante dessa doença é o extravasamento da linfa do interior dos vasos linfáticos, acumulando-se principalmente nas extremidades, pés, pernas, mãos, braços, mamas, bolsa escrotal, e muitas vezes o acúmulo de linfa nas extremidades é tão intenso que as pernas do indivíduo infectado chegam a lembrar as patas de um elefante. Daí a denominação elefantíase, que é atribuída a esta doença. Observe novos insetos transmissores de doença que podem ser combatidos através do controle biológico. O mosquito Aedes aegypti transmite ao homem 4 doenças viróticas. São elas dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Lembrando que essas 4 doenças são causadas por vírus e transmitidas ao homem pelo mosquito Aedes aegypti. Obviamente, doenças diferentes causadas por vírus diferentes, tá? De modo que nós teremos alguns tipos de vírus da dengue, alguns tipos de vírus Zika, o chamado Zika vírus, idem para chikungunya, idem para a febre amarela urbana. Essas 4 doenças são transmitidas ao homem através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti contaminado. Insisto com vocês aqui agora para tomar cuidado na diferenciação do inseto transmissor da febre amarela urbana para o inseto transmissor da febre amarela silvestre. A febre amarela urbana transmitida ao homem pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti contaminado. A febre amarela silvestre, muito comum nas matas, é transmitida ao homem pela picada da fêmea do mosquito Haemococcus contaminado. A febre amarela urbana é causada por um determinado tipo de vírus e transmitida ao homem pelo mosquito Aedes aegypti. A febre amarela silvestre é causada por outro tipo de vírus e transmitida ao homem através do mosquito Haemococcus. Com isso, a gente finaliza essa breve revisão a respeito dos principais insetos transmissores de doenças, para que possamos passar para as considerações finais relacionadas a esses insetos transmissores de doença e a relação com o controle biológico. Observem. A maior parte dos insetos transmissores de doença desova na água. O controle biológico comumente utilizado no combate a esses insetos consiste na introdução de peixes larvófagos no ecossistema aquático onde esses insetos desovam. O que seriam peixes larvófagos, pessoal? São peixes que se alimentam das larvas desses insetos
e dessa maneira impedem que possa ocorrer a conclusão, o final do processo reprodutivo desses insetos. Controle biológico altamente eficaz com peixes larvófagos introduzidos no ecossistema aquático onde esses insetos desovam. Insisto que não são todos os insetos que desovam na água, e sim a maioria deles. Uma outra doença que não foi mencionada para vocês há pouco foi a esquistossomose ou xistose. A esquistossomose é causada por um plateuminto conhecido como Schistosoma mannsoni. E, na verdade, ela é transmitida ao homem a partir de um caramujo de água doce, que é o caramujo Bionfalaria, que libera na água, quando contaminado, libera na água larvas conhecidas como cercárias, que ao penetrarem na pele humana, contaminam o homem com esse plateuminto que é o Schistosoma mannsoni. Uma forma de se utilizar o controle biológico desse caramujo é a introdução de peixes como tambaqui, como tilápia, que são peixes que comem os ovos do caramujo Bionfalaria e comem inclusive o caramujo Bionfalaria, impedindo dessa maneira a continuidade do ciclo vital do Schistosoma mannsoni. Então, foi nesse sentido que eu coloquei aí nesta tela essa informação. Os peixes tilápia e tambaqui são comumente utilizados no controle biológico do caramujo Bionfalaria, por utilizarem esse molusco como alimento. Não coloquei, obviamente, essa situação no quadro dos insetos transmissores de doença, porque a esquistossomose não é transmitida por inseto, e sim por um caramujo, que é o caramujo de água doce pertencente ao gênero Bionfalaria, que, como já disse, pode ser combatido com esses peixes que são tilápia e tambaqui, que comem os ovos do caramujo Bionfalaria e comem os próprios caramujos do gênero Bionfalaria. Para finalizarmos, duas questões de vestibular a respeito do assunto falado. Primeira, assinale a alternativa que não apresenta correspondência entre a doença, o agente causador e o agente transmissor. Então vamos lá. Alternativa A. Febre amarela é uma doença causada por vírus e transmitida ao homem através do mosquito Aedes aegypti? Sim, desde que a gente esteja falando da febre amarela urbana, como eu mencionei para vocês nas últimas telas. Então a letra A pode ser vista como verdadeira. B. Dengue é causada por vírus e transmitida ao homem a partir do mosquito Aedes aegypti? Sem dúvida alguma. A alternativa B também está correta. C. A malária é uma doença causada por um protozoário e transmitida ao homem pelo mosquito Anopheles? Com certeza. Causada, na verdade, por 3 protozoários pertencentes ao gênero Plasmodium, lembram? Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae. Então a alternativa C também está correta. D. A elefantíase é uma doença causada por um protozoário e transmitida ao homem pelo mosquito Culex? Essa está errada. Porque a elefantíase é transmitida ao homem pelo mosquito Culex, sim, mas ela não é causada por protozoário. A elefantíase é causada por um nemateuminto conhecido como Wuchereria bancroft. E dessa maneira, a alternativa que não apresenta correspondência é a alternativa D, exatamente porque a elefantíase não é causada por protozoário, e sim por nemateuminto. E, finalmente, a alternativa é a doença de Chagas, causada por um protozoário e transmitida ao homem pelo inseto triatoma. Esse protozoário é o Trypanosoma cruzi e o inseto triatoma é o barbeiro hematófago
né? O barbeiro que se alimenta de sangue, como também já comentamos nessa aula de hoje. Com isso, confirmo, a resposta dessa questão está na alternativa D. Observe agora esta questão do vestibular da FUVEST. Uma pessoa pretende processar um hospital com o argumento de que a doença de Chagas, da qual é portadora, foi ali adquirida em uma transfusão de sangue. A acusação procede ou não procede? Muitas pessoas pensam, gente, que a doença de Chagas é transmitida ao homem somente a partir do barbeiro hematófago. Isso não é verdade. Como vimos em uma das telas da aula de hoje, a doença de Chagas pode ser transmitida, sim, a partir da transfusão de sangue, especialmente porque o Trypanosoma cruzi se instala na corrente sanguínea, vive na corrente sanguínea e, a partir da corrente sanguínea, ele chega até o tecido muscular, onde ele também se instala. Então, esta acusação procede, o que faz com que a gente elimine a alternativa A, a alternativa B e a alternativa C. Vamos conferir as duas últimas. Alternativa D. Procede, pois a doença de Chagas é causada por um protozoário que vive no sangue? Sem dúvida, né? Protozoário, Trypanosoma cruzi, se instala na corrente sanguínea, vive na corrente sanguínea e, através dela, atinge o tecido muscular. Então, a alternativa D é verdadeira e é a resposta da questão. Por que não pode ser a E? Procede, pois a doença de Chagas é causada por um vírus? Não, ela não é causada por vírus. A doença de Chagas é causada por um protozoário, conhecido como Trypanosoma cruzi, transmitido por contato sexual ou por transfusão sanguínea. Contato sexual não há nenhum tipo de comprovação. Transfusão sanguínea, sim. Mas, na verdade, é absurdo se afirmar que a doença de Chagas é causada por vírus. Com isso, eu confirmo como resposta desta questão a alternativa D. Ficamos por aqui e na nossa próxima aula daremos sequência à ecologia. É isso aí, pessoal. Até a próxima.